Salmo 34, Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Salmo 34, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor está continuamente na minha boca. Amém, pessoal? Então, olha o que Davi aqui, ele falou aqui no Salmo 34, ele disse aqui: louvai ao Senhor em todo o quê? Em todo o tempo, e o seu louvor está continuamente o quê? Na minha boca. Por que ele está mandando a gente louvar o Senhor em todo o tempo? Porque tem gente que só louva a Deus quando está tudo bem. Quando vem a luta, vem a dificuldade, tem gente que não louva a Deus, e Deus ele quer que a gente louve a Ele, não só quando tudo está bem, mas quando tudo está difícil, quando a situação está ao contrário, quando você está passando aquela luta e você ora e parece que Deus ele não está ouvindo a sua oração, e parece que não tem jeito, que não tem saída, que não vai acontecer aquilo que você está pedindo a Deus. É nessa hora que você tem que louvar a Deus, não só quando tudo está bem, mas quando tudo estiver difícil, você tem que aprender a louvar a Deus. É como Paulo e Silas, eles estavam na prisão, ele tinha tudo para não louvar a Deus. Eles foram lançados na prisão por estar ali pregando a palavra de Deus, por estar fazendo a vontade de Deus, e ali o que aconteceu? Pegaram ele e lançaram na prisão. Era para ele ficar o quê? Triste, desanimado, como muitos cristãos nos dias de hoje. Quando vem uma luta, vem uma dificuldade, uma adversidade, acaba ali e ficando triste e deixa de louvar a Deus. E é tudo o que o inimigo ele quer. A Bíblia manda a gente servir a Deus com alegria. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição, mas era para eu e você ter bom ânimo, porque se eu e você não estiver bom ânimo, não tem como eu e você vencer o mundo, não tem como eu e você vencer a dificuldade, não tem como eu e você vencer a adversidade, se a gente não se animar, se a gente não se levantar para louvar a Deus, para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, pessoal? E louvar a Deus não é só você cantar o louvor. Louvar a Deus é você exaltar o nome dele, é você engrandecer o nome dele diante da dificuldade, é você falar que nele você pode todas as coisas, como a mulher samaritana, quando o filho dela morreu, o Geazi veio e perguntou para ela: como é que está você? Ela louvou a Deus, está tudo bem. Ela poderia ali diante daquela situação dizer: não, estou passando por essa luta, eu estou passando por essa dificuldade, por essa adversidade, eu estou assim, dessa maneira. Mas não, ela louvou a Deus, está tudo bem. Amém, pessoal? E a Bíblia diz que nós comeremos do fruto da nossa boca, que a nossa palavra ela tem poder não só para nos abençoar, mas também para nos amaldiçoar. E tem muita gente passando situação que não era para passar, porque quando vem a luta, vem a dificuldade, vem a adversidade, em vez de louvar a Deus, ela não louva. Tem que louvar como Paulo ele louvou. Ele diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Amém, pessoal? É nessa hora que você está forte. Quando você pensa que você está fraco, você está forte. Por que você está forte? Porque é nessa hora que você está buscando mais a Deus. É nessa hora que você está ali se sujeitando a Deus. E eu vou lhe falar aqui algo que eu não sei se alguém já lhe falou, mas às vezes Deus ele permite a gente passar uma luta, uma dificuldade, sabe para quê? Para a gente buscar a Ele. Porque tem gente que quando está tudo bem, deixa Deus de lado. Esquece Deus de lado. Eu já vi muitos cristãos fazer isso. Às vezes faz um aniversário, nem convida Deus.
não faz nenhuma oração. Já vi muitos cristãos fazer isso. Essa semana mesmo eu estava conversando até com a minha sogra e eu falando com ela, que os filhos dela, cristão e tal, e aí fizeram festa, aniversário, nem oração, nem uma palavra. E aí a minha prima, né, que eu fui até ministrar lá, ela foi comigo, a minha prima Lete, a gente foi ministrar na casa de outra prima nossa, que ainda não é cristã, mas pela fé vai chegar lá. Amém, pessoal? E aí ela convidou para a gente pregar, e eu estava falando, eu disse, olha, uma pessoa que não é evangélica convidou Jesus para entrar na casa, e a pessoa que é de Jesus deixou Jesus de lado. No melhor, deixa Jesus de lado. E tem muitos cristãos assim, quando está correndo tudo bem, deixa Jesus de lado. Não, você tem que louvar a Deus em todo o tempo, não só quando está tudo bem, também quando estiver tudo ruim. Não, eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Eu vou estar o quê? Louvando a Deus. E o louvor do Senhor estava continuamente na boca dele, e é o que você tem que fazer. A Bíblia diz que está cheio o coração, que fala a boca. Amém, pessoal? Então nós precisamos cada dia mais tirar tempo para meditar na palavra de Deus, tirar tempo para engrandecer o nome do Senhor, porque sem Ele nada poderemos fazer. Sem Ele, para onde é que nós iremos? Porque só Ele tem a palavra da vida eterna. E tem muita gente que quer vencer o quê? Sem Deus, quer vencer do jeito dela, da maneira dela. Não, para você vencer, você tem que aprender uma coisa: a ser submissa à vontade do Senhor. Eu sempre tenho dito lá na igreja onde eu estava ministrando, eu estava falando para o pessoal que enquanto a gente não aprender a fazer a vontade de Deus, Deus ele nunca vai fazer a nossa vontade. Foi o que o próprio Jesus ele falou. Ele disse o que? Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem? Do Pai. Ele sabia que ele fazendo a vontade do Pai, o Pai ia fazer a vontade dele. E eu sempre digo para o pessoal que Deus ele nos trata como a gente trata o nosso filho. Se o filho ele chega para você, minha mãe, meu pai, eu quero tal coisa, você vai dar de primeira? Você nunca dá de primeira. Sempre você vai sugerir alguma coisa para ele fazer ou para ela fazer. E se ela fizer, aí ela vai ter. Aí ela chega para você, minha mãe, eu quero tal coisa. Você vai abrir a boca e vai dizer: olha, você tem que passar de ano. Se tiver na rebeldia, você tem que se consertar. Enquanto ela não fazer aquilo que você mandou, ela não vai ter nada. E ali você fica o quê? Observando. E se ela não fizer, ela não vai receber. Nem coragem ela vai ter para pedir nada a você, porque ela sabe que ela não fez o quê? Aquilo que você mandou. Mas se ela fizer, aí ela vai chegar para você com toda a ousadia. Como disse o apóstolo Paulo, ele disse que ele entrava na presença de Deus com ousadia. Por que ele entrava com ousadia? Porque tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. É como dar um exemplo: você chega para um filho seu, uma filha sua, faça tal coisa, e ele faz. E aí, ele tendo feito aquilo que você falou para ele fazer, pode ter a certeza que ele vai chegar para você com ousadia: não, minha mãe, meu pai, eu fiz o que o Senhor mandou, agora você tem que fazer o que você falou, você vai ter que me dar aquilo que você me prometeu. É por isso que Paulo ele disse que ele entrava na presença de Deus com ousadia, porque Paulo aprendeu a fazer a vontade do Senhor. Ele sabia que quando ele fazia a vontade do Senhor, o Senhor fazia a vontade dele. E o próprio Jesus, ele falou isso quando ele ressuscitou ali o Lázaro. Ele disse para o povo: graças eu te dou, Pai, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E ele falou aquilo ali para que a multidão ouvisse, para que a multidão entendesse que tudo que pedisse ao Pai no nome dele, o Pai ia conceder. Mas para o Pai conceder, nós temos que aprender também a fazer o quê? A vontade dele. Se eu e você não fazer a vontade dele, não tem como ele nos conceder. Hoje é o culto da vitória, e aqui vai ser direção que Deus ele está me dando e vai dar para você também, para que você venha sair daqui com a sua vitória. Amém, pessoal? Então ele disse aqui: louvai ao Senhor em todo o quê? Em todo o tempo. Ver uma luta? Não, maior é o que está comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim que você louva a Deus, é assim que você engrandece o nome do Senhor. Amém, pessoal? Aí ele diz aqui, pule para o versículo 4.
Aí mesmo no Salmo 34, no versículo 4. Aqui é outra direção para a gente sair daqui com a vitória. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todo o que? Os meus temores. Ou seja, aqui a Bíblia não relata. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas para ele ser esse homem segundo o coração de Deus, ele fez uma coisa que nós temos que fazer no dia de hoje. O que foi que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Tinha muitas coisas que estavam fazendo Davi andar temeroso. Como nos dias de hoje, tem muita gente que não está fazendo aquilo que deveria fazer, aquilo que Deus orientou para fazer, por causa do medo. E o medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. O Jó, ele perdeu tudo por causa do medo. Ele disse: o que eu mais temia me sobreveio. Ele tinha medo de perder a riqueza, ele tinha medo de perder o filho. E por aquele medo foi uma porta aberta para o inimigo ele entrar. E o medo faz a pessoa ela ver coisa que não está acontecendo, ouvir coisa, enxergar coisa que não está acontecendo. E o medo ele impede até o meu cristão de fazer aquilo que Deus orientou para fazer, de crer, de acreditar. Tem gente que hoje está andando atrancado dentro de casa por causa do medo. Está ali andando o que? Deprimido, com depressão, por causa do medo. E é tudo que o inimigo ele quer fazer com muitos cristãos. Tem muitos cristãos que era para fazer algo e não fez por causa do quê? Do medo. Ficou com medo e não obedeceu aquilo que Deus orientou a ela para fazer, aquilo que Deus orientou a ele para fazer, e aquele medo impediu aquela pessoa de receber o quê? A bênção lá na frente. Então ele disse aqui: eu busquei ao Senhor e o Senhor o quê? Me livrou de todo o temor. O medo ele faz com que você perda o quê? A bênção. É como dar um exemplo aqui, vamos dizer que vai ter um corte no lugar onde você trabalha, e isso eu vejo acontecer muito, né? As pessoas perder o emprego por causa do medo. Às vezes está trabalhando no lugar e vai ter aquele corte, e aí o patrão diz: olha, vou cortar para o mês tanta pessoa, vou tirar 10 pessoas, e aquela pessoa, às vezes até cristã, conhecendo a palavra de Deus, já fica com medo. Será que é eu que vou sair? Você vai sair só por causa do seu medo. A Bíblia diz: como tu pensar na tua alma, assim será. Se você pensa negativo, você vai atrair coisas negativas. Se você pensar positivo, você vai atrair coisas positivas. E tem gente que fica com medo, e aquele medo faz com que aquela pessoa ela perda o quê? A bênção. Então Davi ele sabia que com esse medo não tinha como ele servir o quê? Ao Senhor. E o que é que ele fez? Ele buscou a Deus, ele pediu a Deus para tirar todo o quê? O medo, porque aquele medo ia impedir o quê? O sucesso dele. Aquele medo ia impedir o progresso dele, ia impedir a vitória dele. Então ele buscou. O segredo é buscar. Ele buscou ao Senhor e o Senhor livrou. Se você tem alguma coisa na sua vida que está fazendo você ter medo, busque ao Senhor. E outra coisa, a Bíblia diz que Deus ele não deu espírito de medo para mim e para você. Ele deu espírito de coragem, de força e de moderação. Não foi espírito de medo. Amém, pessoal? Porque o medo ele faz você ver coisa, enxergar coisa que não está acontecendo. Então busque a Deus, que Ele vai livrar você o quê? De todo o seu temor. Não tema nada não. Alguém veio com a notícia para você temer, não tema. Faça como Neemias. Neemias ele estava construindo o templo de Jerusalém, e ali o que aconteceu? Os Sanbalate vieram e trouxeram a má notícia para ver se Neemias temia e deixava de construir o templo. Mas Neemias ele não temeu. Neemias ele tinha o Espírito de Deus, como eu e você temos hoje. Então não podemos temer a nada. Amém, pessoal? Porque o maior está comigo e com você. Então não tema nada. Aí ele buscou o Senhor e o Senhor fez o quê? Livrou. Aí ele diz aqui mais no versículo 5: olhai para ele e foi o quê? Iluminado, e todo o seu rosto não ficará o quê?
confundido. Amém, pessoal? Então ele está dizendo aqui: olhai para o Senhor e você vai ser o quê? Iluminado. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade, não faça como Pedro, que estava caminhando sobre a água muito bem, porque estava olhando para Jesus. Tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade. O que aconteceu? Começou a se afogar. É o que acontece com muitos cristãos hoje. Vem à igreja, recebe aquela palavra e sai daqui cheio de alegria, olhando para Jesus. Chega lá fora, o inimigo cria uma situação e a pessoa ela tira os olhos de Jesus e começa a olhar o quê? Para aquele problema. E quando começa a olhar para aquele problema, ela começa a se afogar na dúvida, começa a se afogar na incredulidade, começa a deixar de acreditar o quê? Na promessa de Deus. Amém, pessoal? Então você tem que olhar para Jesus. Você quer ver a luz de Deus brilhar na sua vida, brilhar na sua casa, brilhar nas suas finanças, brilhar na sua saúde? Olhe para Ele. Se você olhar para Ele, você vai ser iluminado. Você não vai ficar o quê? Confundida. Tem muitos cristãos hoje o quê? Confusa, porque olha para o problema. Para de olhar para Jesus. Olhar para Jesus é olhar para aquilo que Jesus ele está falando com você, é olhar para aquilo que Jesus já falou para você em outros cultos, em outras reuniões. Pare para olhar para a palavra de Deus, porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai ficar confusa, você vai ficar confundida. Mas se você olhar para Jesus, a Bíblia diz que você não será envergonhado nem tampouco confundida, mas pelo contrário, serão envergonhados e confundidos todos aqueles que se levantam contra você. Agora olhe para Jesus, observe o que Jesus ele está falando com você e creia, acredite. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não voltará vazia. Jesus ele diz: se tu pode crer, tudo é possível aquele que crê. Em outras palavras ele está dizendo: se você não crê, você pode esquecer que eu não posso fazer nada, mas se você crê, eu posso fazer tudo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua saúde. Só depende de você o quê? Crer. Ele diz: se tu pode crer, tudo é possível. Ele diz: se tu crer, vereis a glória de Deus. Amém, pessoal? Então ele disse aqui: olhai para Ele. Aí na hora que vier a luta, vier o problema, tira os olhos do problema e olhe para Jesus. Aqui é o segundo passo do que você deve fazer para ter a vitória. Na dificuldade, louvar ao Senhor, e na hora da luta tirar os olhos do problema e olhar para o que a palavra de Deus diz, porque se você olhar para o problema, você vai se sentir fraco, você vai parar de acreditar na promessa de Deus, e é tudo que o inimigo ele quer, que você deixe de acreditar, porque como eu e você sabemos que tudo é possível aquele que crê, o inimigo ele também sabe disso, e ele vai criar a situação para que eu e você deixe de crer, para que eu e você deixe de acreditar, porque ele sabendo que no momento que eu e você deixar de acreditar, o Senhor ele não vai poder fazer o quê? Nada, porque o Senhor ele só pode fazer na vida daquele que crê. Amém, pessoal? Aí ele diz aqui mais, né? O terceiro passo, versículo 6: clamou este pobre o quê? Ao Senhor, e ele ouviu e salvou de todo o quê? A sua angústia. Amém, pessoal? Aqui é outra direção que tem muitos cristãos que não faz. Vem a angústia, e se você for reparar, a angústia ela vem em todo o tempo. O inimigo ele está sempre criando situação para nos angustiar. Às vezes é no nosso trabalho, é na nossa casa, é no bairro, onde a gente mora. O inimigo ele está sempre usando pessoas para querer fazer com que eu e você ande o quê? Angustiado. E o que é que nós temos que fazer? A Bíblia está dizendo aqui: clamar ao Senhor. Ele disse aqui: clamou este pobre ao Senhor, e ele ouviu e salvou de todo o que? A sua angústia. Jeremias 3:33 ele diz, né? 33:3 ele diz: clamas a mim e respondeste-ei. Amém, pessoal? Então, se você clamar, ele vai lhe responder, te livrar de toda angústia. Mas tem gente que quando vem a luta, vem a angústia, ela prefere murmurar,
ela prefere reclamar, falar de Deus, falar disso, falar do mundo inteiro. Não, veio a angústia, clame a Deus, porque só tem uma pessoa que pode lhe socorrer, e essa pessoa é o quê? Deus, meu irmão. Se você não clamar a Deus, você não vai ter ajuda. Eu estava pregando essa semana no aniversário, né, da filha da minha prima, e eu estava dizendo lá o livro de Provérbios, que ele diz assim, que a riqueza granjeia muitos amigos, mas a pobreza, até o que tem se afasta. Quando você está com dinheiro, todo mundo quer estar perto de você, todo mundo quer ser seu amigo. Quando você está por cima, todo mundo quer estar o quê? Pertinho de você. Mas quando você está passando a luz, então aqueles que dizem ser seu amigo são o primeiro que vai fazer o quê? Embora, se afastar de você. Então, o amigo, nessa hora, o verdadeiro amigo surge, que é Jesus. Ele não se afasta não, ele está perto de você para lhe ajudar. A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora o quê? Da tribulação, na hora da angústia, na hora da dificuldade. Você pode contar com ele, que ele está presente para lhe ajudar. Ele está presente para te socorrer. Amém, pessoal? A Bíblia diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém? Então ele disse aqui, clama ao Senhor e ele vai o quê? Te livrar. Aí olha o que ele diz aqui no versículo 7. E o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme o quê? Para livrar. Amém, pessoal? Então pode ter a certeza que o anjo do Senhor, ele vai acampar, ele já está acampado ao seu redor, para te livrar de qualquer problema, seja ele qual for, na vida espiritual, sentimental, conjugal, financeira. Pode ter a certeza, você está fazendo aquilo que Deus manda? Então pode ter a certeza que ele vai te livrar, porque temer ao Senhor é fazer a vontade do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor. E você sabia que hoje você está temendo ao Senhor? Você está fazendo a vontade do Senhor? Por quê, pastor? Você está aqui congregando. A Bíblia diz que nós temos que congregar, não devemos deixar de congregar. E só pelo fato de você estar aqui congregando, o anjo do Senhor ele já está ao seu redor para te livrar sua casa, livrar sua família de todo mal. Eu me lembro quando eu estava me pregando lá em Terra Nova, né? Eu tive uma passagem em Terra Nova, Feira de Santana, e eu fui assumir um trabalho, uma igreja da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus. E quando eu cheguei lá, a igreja estava vazia. Eu fui visitar alguns membros que tinham saído, e eu fui na casa de uma irmã, e o bairro dela era perigoso. E aí eu fui conversando com ela, eu disse, irmã, por que foi que você saiu da igreja? Ela disse, eu saí da igreja porque o meu bairro onde eu moro é perigoso, e eu mandei meu filho tomar conta aqui da casa, e ele saiu, deixou a casa aberta. E aí, quando eu cheguei, a casa estava aberta, e eu fiquei chateado e não fui mais para a igreja. E aí eu comecei a brincar até com ela. Eu disse, irmã, sumiu alguma coisa da sua casa? Não sumiu não. Eu disse, sabe por que não sumiu? Porque você estava obedecendo. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. E por você estar congregando, o anjo de Deus guardou a sua casa. E aí eu brinquei com ela. Eu disse, se você estivesse lá no mundão, até quando você chegasse aqui, nem o piso da sua casa você ia achar. Mas como você estava fazendo a vontade de Deus, ele guardou não só a sua casa, mas também ele guardou os seus filhos, guardou você, porque você está fazendo a vontade dele. Amém, pessoal? Então nós temos que cada dia mais aprender isso, a fazer a vontade de Deus. O segredo da vitória é obedecer a palavra dele. Se quiser me ouvir, comerei do melhor dessa terra. Enquanto a gente não ouvir a Deus, nós não vamos usufruir do melhor dessa terra. Você sabia que tem muita gente na casa de oração, que é a igreja, mas que não está ouvindo a Deus? O que é ouvir a Deus? É você fazer aquilo que Deus lhe manda. É como dar um exemplo aqui para você entender melhor, né? Você chega para um filho seu e diz, meu filho, olha, vai ali no mercado e compra ali um tomate. E ele vem e traz um pimentão. Ele ouviu? Ele não lhe ouviu, porque se ele lhe ouvisse, ele ia trazer o tomate. Amém, pessoal? Assim tem muita gente dentro da casa de Deus que não está ouvindo a Deus. É aquela pessoa que ouve a palavra, entende a palavra,
mas não atende a palavra. Ainda abre a boca e diz assim: Deus entende, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa maneira que Deus entendeu. Ele não entende não. É tanto que ele diz: andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Você vai entender uma pessoa que não concorda com aquilo que você fala? Você nunca vai entender ela. Amém, pessoal? Para você entender, ela tem que andar em quê? Em concordância com você. Se não tiver uma concordância, não tem como você o quê? Entender ela. A mesma coisa é Deus. E tem muita gente que quer que Deus entenda ela, mas ela não para entender Deus. Você tem que parar para entender Deus. Entender Deus é fazer aquilo que Deus lhe manda. É como eu vejo muitos cristãos, às vezes: Deus, eu orando, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, me mostra a tua vontade, eu quero estar no centro. Mas a vontade de Deus está aqui na palavra. Tudo aquilo que Deus ele fala que você entende é a vontade dele. É como você chegar para um filho seu: meu filho, faça isso. Ali você está mostrando para o seu filho o quê? A sua vontade. Você quer que ele faça o quê? Aquilo. A mesma coisa é Deus. A vontade de Deus está aqui dentro da palavra dele. Tudo aquilo que nós entendemos é a vontade o quê? Dele. É o que ele quer que eu e você o quê? Faça. E quantas são as pessoas que não estão fazendo o quê? A vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. Aí tem muita gente que não perdoa. E a Bíblia diz que é perdoando que esse é o quê? Perdoado. A Bíblia diz que aquele que você serve, servo dele você é. Você guarda a mágoa, você está sendo servo do espírito da mágoa. Você guarda a ódio, você está sendo servo do espírito do ódio. Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E você sabe que é perdoando que se é perdoado. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você fala o quê? Deus me perdoe como eu tenho perdoado o quê? Aquele que nos tem ofendido. Será que você está perdoando? Tem que aprender a liberar o perdão, porque se você não liberar o perdão, aquele mal ele vai continuar o quê? Reinando na sua vida e impedindo a sua comunhão com Deus, impedindo Deus de te dar vitória. E é tudo que o inimigo ele quer fazer, impedir a nossa comunhão com Deus, como ele já perdeu a dele. Amém, pessoal? E hoje ele não quer que eu e você tenham o quê? Comunhão com Deus. E às vezes vai usar pessoas para ali nos ofender, vai usar pessoas para manchar o nosso coração, porque ele sabe que a única maneira de eu e você ter comunhão com Deus é estar com o coração limpo. A Bíblia diz que só os puros de coração verão o quê? A Deus. Se tiver com o coração com mágoa, com ódio, não tem como ver a Deus não. Aí você vai orar, não vai ver Deus naquela área que você orou. Você vai pedir algo, você não vai ver Deus ele operar naquela área. Eu me lembro, eu estava fazendo uma reunião na Igreja da Graça, no Caminho de Areia, né? A reunião da prosperidade, e chegou uma jovem e me pediu para orar, para Deus abrir a porta, e eu louvo a Deus, porque nessa área Deus tem me usado para abençoar as pessoas. E aí eu orei, clamei, e nada de ver ela ser abençoada. E um dia, orando a Deus, eu disse: Deus, tem alguma coisa errada, porque essa jovem não é, as portas não é aberta para ela, e ela está passando isso. E Deus falou: meu filho, ela está com mágoa, está com ódio no coração. E quando eu comecei a pregar a palavra ali sobre o ódio, a mágoa, na mesma da hora eu não fiz nenhuma oração. Ela liberou o perdão ali sentada, ouvindo a palavra. Disse: Deus, eu libero o perdão para aquela pessoa. Instantaneamente o telefone dela tocou, ela ir trabalhar. O demônio estava trancando o caminho dela, porque ela estava ali guardando o quê? Aquela mágoa, aquele ódio. E a Bíblia diz que um abismo ele chama o quê? O outro. A Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre, tudo tem uma causa. Amém, pessoal? Então nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus, se quisermos ser beneficiados por Ele, se quisermos ser abençoados por Ele. Temos que aprender a obedecer, porque o anjo dele acampa ao redor daqueles que obedecem para livrar. Aí olha o que ele diz aqui mais no versículo 7. Agora é hora de você receber a sua vitória. Olha o que ele diz no versículo 7. No versículo 7 não, no versículo 8. Provar de verde que o Senhor é o quê? Bom. Bem-aventurado o homem ou a mulher que nele o quê? Confia. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? O que é bem-aventurado? Uma pessoa bem-sucedida na vida. Amém, pessoal? Você tem que aprender a confiar no Senhor. Quando fala confiar, as pessoas pensam: só confiar quando está tudo bem. Você confiar na hora que está tudo difícil.
Porque tem gente que só confia em Deus quando está tudo o quê? Bem. E Deus, Ele conhece quem confia nele. Você pode anotar aí, eu vou mostrar isso aqui, que Deus, Ele conhece quem confia nele. Livro de Naum, vamos lá, Naum capítulo 1, no versículo 7. Naum capítulo 1, deixe marcado que nós vamos voltar, amém, pessoal? Naum capítulo 1, versículo 7. Está perto de Malaquias, cara, você vai voltando, você vai achar o livro de Naum. Amém? Se você pega Malaquias, você vai voltando para o Velho Testamento. Aí você vai achar o livro de Naum. Está perto de Abacuque. Está no meio de Abacuque e Miqueias. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, versículo 7. Para você entender aqui que Deus, Ele sabe quem confia nele. Deus, Ele conhece. Amém, pessoal? Naum está perto de Abacuque. Você pega em Malaquias, vai voltando, você vai achar rápido. Quem achou, diga amém? Amém. Naum capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz: o Senhor, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam o quê? Nele. Deus, Ele sabe quem confia nele. Amém, pessoal? Tem gente que diz, eu confio em Deus. Às vezes vem conversar com o pastor, né? Aí fala, mas pastor, eu confiei, eu acreditei, mas confiou nada. Deus, Ele sabe que quando a pessoa ela confia, quando a pessoa ela acredita na palavra dele. Deus, Ele quer ver a nossa confiança. Não é quando está tudo o quê? Bem, é quando tudo está difícil. É nessa hora que nós temos que mostrar que confiamos em Deus. Às vezes a pessoa diz, eu confio, mas a confiança dela é só da boca para fora. Porque a nossa confiança em Deus não tem que ser só na palavra, não. É através da nossa ação. A pessoa ela diz que confia, mas a ação dela é o quê? Outra. A ação dela é diferente daquilo que ela está o quê? Conversando. A sua ação tem que ser de acordo com aquilo que você está conversando. Não, eu confio, eu vou fazer, eu vou obedecer. Ele diz aqui, provade e veja que o Senhor o quê? Bom, bem-aventurado é aquele que nele confia. Você tem que confiar, e confiar é fazer aquilo que Deus Ele manda. Porque quando você confia e obedece a Deus, fazendo aquilo que Deus Ele manda, Deus Ele vai abençoar você. Deus Ele vai dar a vitória para você. Ele diz, provar de verde. Como é que eu provo a Deus? Fazendo aquilo que Ele manda. Ele dá um exemplo aqui para você entender. Nós sabemos que temos que devolver a 10ª parte na casa do Senhor. Amém, pessoal? Porque a pessoa que não devolve a 10ª parte na casa do Senhor, não que Deus Ele precisa, mas a casa dele precisa. Amém, pessoal? Para ser limpada, pagar a luz, pagar a água e outras coisas mais. Amém, pessoal? A casa dele precisa para estar até aberta aqui para você ouvir a palavra, precisa para pagar a luz e a água. Amém, pessoal? E outras coisas mais. E tem gente que às vezes vem uma luta, vem uma dificuldade e não devolve o dízimo. Não vou devolver não. É nessa hora que você tem que devolver. Ele diz o quê? Que se você provar, ele manda você até provar ele nessa parte, que ele vai repreender o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, e abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Mas tem gente que nessa hora rouba a Deus. Eu estava fazendo essa pergunta ali na igreja, eu perguntei, pode o homem roubar Deus? Um bocado de gente levantou a mão, não pode não. Eu disse, pode sim. A Bíblia diz, roubará o homem a Deus em quê? Nos dízimos, nessa oferta. Quando você não devolve o dízimo, você está roubando a Deus. Eu me lembro que eu estava tomando conta da igreja da graça no Largo do Tanque, né? Aí passava um cidadão e toda vez que ele passava, ele dizia, pastor ladrão, me chamava de ladrão. E eu disse, um dia eu vou pegar esse cidadão quando ele passa aqui. Um dia ele passou e aí eu chamei ele, eu disse, entra aí para a gente conversar. Ele entrou. Eu disse, porque toda vez que você passa aqui, você diz que o pastor é ladrão? Ele disse, porque todo pastor tem carro. Eu ainda brinquei com ele, eu disse, nem bicicleta eu tenho. Aí só que comecei a brincar com ele, né? Aí ele disse, não, porque todo pastor tem carro, tem isso e aquilo outro. Aí eu falei, quer dizer que o macumbeiro que faz o trabalho para matar, para destruir a vida das pessoas, esse aí pode ter carro, o pastor ele não pode ter um carro.
Mas o macumbeiro também é ladrão. Ele começou a falar um bocado de besteira. Aí eu disse para ele, olha, você sabia que o verdadeiro ladrão que existe na face da terra é você? Ele disse, por quê? Eu disse, vem cá, você congrega onde? Ele disse, eu sou católico. Eu disse, já é o que eu queria saber. Amém, pessoal? Porque hoje, alguns católicos hoje estão aprendendo até a devolver o dízimo. Antigamente não devolvia não, né? Mas hoje estão até fazendo isso. E aí eu disse, você sabia que você é o pior ladrão? Ele disse, você está me chamando de ladrão? Eu falei, eu não. Mas Deus fala que você é ladrão. E daí você está dizendo que Deus disse que eu sou ladrão? Eu disse, é. Aí abri Malaquias 3,18 e mandei ele ler. Eu disse, lê aí. Aí ele leu, roubará o homem a Deus e que nos dízimos nas ofertas. Aí eu disse, você está roubando a Deus. Você já viu aquele ditado que quem anda com ladrão, ladrão é? Ele disse, já, então sai de perto de mim, porque eu não quero andar com você não. Aí ele saiu, nunca mais ele passou ali chamando o pastor de ladrão. E tem gente às vezes na tua casa que diz, você é ladrão, sem saber que o verdadeiro é o quê? É ele, porque quem rouba a Deus rouba qualquer um. Eu ainda falei isso a ele, quem rouba a Deus vai roubar qualquer um, então saia perto de mim. Amém, pessoal? Então nós temos que aprender a obedecer. E às vezes vem a dificuldade, vem a luta para a gente fazer o quê? Não devolver o dízimo. E tem gente que pede nisso. Às vezes não prova a Deus nisso. Às vezes até o inimigo engana. Mas o meu dízimo é muito pouco, porque o dízimo é 10% daquilo que você ganha. Aí tem gente, eu não vou dar não, porque é muito pouco. Quando Deus me dá muito, eu dou. Deus nunca vai lhe dar muito. Porque a Bíblia diz, seja fiel no pouco e com muito eu te colocarei. E se no pouco você não está sendo, imagina quando você estiver no muito. Aí você não vai dar não, você vai dizer, não, isso aqui é muito. Amém, pessoal? Tem que aprender a obedecer a palavra de Deus, provar a Deus. Está na luta, obedeça a Deus. Não, eu vou ser fiel, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus ele me orientou o quê? Para fazer. Amém, pessoal? A Bíblia diz que muito planta, muito o quê? Colhe. Amém, pessoal? E quando fala que muito planta, muito colhe, tem muita gente que não entende isso. Eu me lembro, eu estava explicando até isso na igreja, onde eu estava tomando conta, falando para o pessoal. Eu disse, olha, a Bíblia diz que quem mais planta, mais colhe. Porque tem gente que quando chegou na igreja não tinha condição de dar o quê? Uma oferta de 10 reais. Aí Deus começou a prosperar, a abençoar. Hoje tenho condição de dar 10 reais. Hoje Deus deu condição de dar muito mais, mas tem gente que só fica dando aquela mesma oferta. Amém, pessoal? É aquela mesma oferta. Não, você quer colher mais, aprenda a plantar mais. Se você plantar um grão de feijão, você só vai colher aquilo que aquele grão de feijão dá. Mas se você planta 2, já vai aumentar a colheita. Você vai plantando 3, então você tem que aprender isso. Não, eu vou ajudar mais na casa de Deus. Eu vou ajudar mais. E você ajudando pode ter a certeza que Deus ele vai honrar você. Que Deus ele vai abençoar a sua vida. Aprenda a ajudar na casa de Deus. Aí ele diz aqui mais, né? Provai e veja que o Senhor o quê? Bom, bem-aventurado é aquele que nele confia. Aprenda a confiar em Deus, a colocar sua confiança em Deus, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia o quê? Outro homem. E tem gente que quando vem a luta, ela confia em todo mundo, menos na promessa o quê? De Deus. Ela faz tudo aquilo que os outros orientam para fazer, menos aquilo que Deus falou com ela para fazer. Aprenda a confiar na palavra de Deus. Você confiando, você vai ver a bondade de Deus o quê? Na sua vida. Porque o nosso Deus, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus que se compadece do povo dele. A Bíblia diz que nós somos mau pai, mas sabemos dar coisa boa ao nosso filho. Imagine o nosso Deus. Amém, pessoal? Imagine o nosso Deus. Então aprenda a confiar em Deus, a colocar a sua confiança o quê? Em Deus. Tem gente que quando passa uma luta, ela se lembra logo de alguém. Amém, pessoal? Não, vou lá em fulano. Não, confia em Deus. Se Deus mandar você ir, você vai, mas você confia em Deus. Ora a Deus, não, Deus falou. E às vezes você vai lá e coloca aquela confiança naquela pessoa que até prometeu até lhe ajudar. Pessoas até que você ajudou, que disse, olha, você pode contar comigo na hora que você precisar. Na hora que você mais precisa, você chega lá, não posso não. Bem que eu queria te ajudar, mas agora não dá não.
Amém, pessoal? Mas se você botar sua confiança em Deus, Ele não vai abrir a boca para falar isso não, porque Ele é o socorro bem presente. O que Ele quer dizer, o socorro bem presente? Que você pode contar com Ele qualquer hora. Você pode contar com Ele a qualquer momento. A hora que você contar com Ele, Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe socorrer, Ele vai lhe dar vitória. Aprenda a confiar nele, aprenda a acreditar na palavra dele. Ele diz aqui, né, que é bem-aventurado o homem, né, que nele confia. Aí ele diz aqui mais no versículo 9: temei ao Senhor, vós o que? Santo, pois não tem falta de coisa alguma aquele que teme. Amém, pessoal? Quando fala o santo, está se referindo a minha pessoa e a sua pessoa. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes, Ele nos fez santo para Deus. Amém, pessoal? Esse santo que Ele está falando aqui é a minha pessoa e a sua pessoa. E Ele está dizendo que nós devemos temer a Ele. O que é temer a Ele? Obedecer a palavra dele. Se eu e você obedecer a palavra dele, nós vamos ter falta o quê? De nada. Se está faltando alguma coisa, é porque eu e você não estamos temendo, não estamos obedecendo. Porque temer é obedecer, é fazer a vontade o quê? Dele. Amém, pessoal? Esse temer é totalmente diferente daquilo que nós vemos aí as pessoas fazendo, né? Tem aquele pai ou aquele filho que ele teme ao pai, mas ele não faz a vontade do pai. Vê, o pai diz, faça isso, ele não faz, mas ele tem aquele temor, aquele respeito pelo pai. Como tem muita gente hoje na casa de Deus que tem aquele temor, aquele respeito. Às vezes até os traficantes, a gente vai evangelizar aí fora, né? E os traficantes, não é cristão, já tem aquele temor, é ou não é? Ah, cristão, não mexa não, tem aquele temor, mas não faz aquilo que Deus manda. E tem muita gente assim dentro da casa de Deus, que tem aquele temor, aquele respeito pelas coisas de Deus, mas não faz aquilo que Deus ele manda. É como ele disse, muitos me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Então, aí falta tudo. Se eu e você não fazer o que Ele manda, vai faltar tudo. Mas se eu e você temer e fazer aquilo que Ele manda, pode ter a certeza que não vai faltar o quê? Coisa alguma. Não vai faltar o emprego, não vai faltar a cura, não vai faltar a libertação, a salvação. Aquilo que você está querendo, não vai faltar. Se você temer a Ele, se obedecer aquilo que Ele tem falado com você em outros cultos e aquilo que Ele está falando com você agora. Amém, pessoal? Aí ele diz aqui mais, né? Para a gente encerrar aqui essa parte da mensagem, ele diz aqui no versículo 10: os filhos do leão necessitará e sofrerá o quê? A fome. Mas aquele que busca o Senhor de nada o quê? Tem falta. Você sabe que o leão, ele é o maior caçador da selva. E a Bíblia diz que os filhos dele passarão o quê? Fome e necessidade, mas aquele que busca a Deus de nada terá falta. E o que eu estou pregando aqui para você é algo que eu já experimentei. E se você agir da maneira que Deus está te direcionando, você vai ter vitória. Porque Deus ele não faz acepção de pessoa não. Tem gente que diz, mas por que você é pastor? Não, Deus ele quer pessoas que tenham compromisso com a palavra dele. Eu já vi muitos membros ser mais abençoados do que pastor. Amém, pessoal? Deus ele está procurando pessoas que tenham compromisso o quê? Com a palavra dele, que obedeça. Eu posso falar aqui de algumas experiências que eu vivi nesse salmo aqui 34:10. Eu me lembro, uma vez eu estava subindo ao monte para orar, que eu fui sozinho. O monte que eu fui não é o de Itabuna, é o de Mussurunga. Quem já foi lá sabe como é a noite. Para entrar é um matagal. Você tem que entrar pelo matagal, só a lua que clareia. E quando eu entrei nesse monte, quando eu cheguei, que são 12 para subir, eu cheguei no pé do monte, o demônio começou a colocar o dedo no meu coração. Se subir, tem gente lá que vai fazer isso e aquilo outro. E aí eu orei, amarrei e subi. Quando eu subi, que eu estou lá, o demônio botando aquele medo. E quando eu pedi a palavra a Deus, Deus me deu essa palavra, acabou. E os filhos do leão passarão a fome, a necessidade, mas aquele... ele diz, né? Os filhos do leão passará fome e necessidade, mas aquele que busca o Senhor de nada terá falta. Quando Deus me deu essa palavra, eu entendi que Deus ele estava do meu lado. Falei, pronto, acabou.
Amém, pessoal? Eu disse, eu não vou ter medo de nada, porque Deus ele está do meu lado. E ali Deus me deu a vitória. Eu me lembro também, onde eu estava na igreja da Vasco da Gama, tomando conta lá na Graça da Vasco da Gama, e chegou uma época de ano novo, e eu estava sem dinheiro nenhum para comprar uma roupa, né? E aí um pastor me presenteou com a calça, a esposa dele me presenteou com a camisa e estava faltando o sapato. E aí eu fui, né? Com a calça não, ele me deu dinheiro para comprar a calça. E aí eu fui no Campo Grande comprar a calça. Quando eu chego ali no Campo Grande, e olhando os sapatos, aquela coisa toda, o demônio veio e começou a soprar. Aí você é filho de Deus e vai ficar com o sapato velho. E os pecadores vão passar com o sapato novo. E eu me lembrei que eu estava buscando a Deus. E aí eu reivindiquei. Eu disse, Deus, está escrito na tua palavra que os filhos do leão passarão a fome, a necessidade, mas aquele que busca ao Senhor de nada terá falta. Eu não quero nem saber por onde vai vir. Eu só sei que eu quero meu sapato hoje. E aí saí dali e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu entrei, demorou um pouquinho, um obreiro veio me procurar. E ele não sabia o número que eu passava. E ele disse, eu fui na loja comprar um sapato e Deus me incomodou. E eu comprei o mesmo número, 41. Amém, pessoal? E eu não passei, mas porque reivindiquei. A Bíblia diz, né? Hoje eu vi um pastor pregando a palavra, onde Deus estava mostrando para a gente apresentar a Deus a nossa demanda. Também tem uma passagem que diz, apresenta-me a tua causa e a tua razão, para que possa eu te justificar. É você chegar diante de Deus que apresentar a causa, é você apresentar a promessa. Não, Deus está escrito aqui, o Senhor prometeu, aqui é a minha causa, aqui é a minha razão. O Senhor prometeu e pode ter a certeza que Ele vai te justificar, pode ter a certeza que Ele vai lhe dar a vitória. Agora você tem que aprender a apresentar a Ele o quê? A sua causa. Às vezes você apresenta a sua causa e a sua razão para muitas pessoas que não podem te ajudar. Você chega para um parente, para um vizinho, olha, minha luta é isso, meu problema é esse. Eu sempre digo, né? Até na igreja eu estava falando para o pessoal. Eu disse, tem gente que quando ela está com um problema, doente ou qualquer outro problema, se tiver um parente lá no Japão, ela liga para avisar. Olha, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Mas quando Jesus faz um milagre na vida dela, fica com vergonha de falar. Amém, pessoal? E a Bíblia diz que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, naquele grande dia ele vai se envergonhar de você. Amém, pessoal? Não, Deus ele operou com o testemunho. Louva a Deus, glorifica a Deus. Não, Deus operou, Deus me deu a vitória. Amém, pessoal? Apresente a Ele a sua causa. Às vezes você conta o seu problema para vizinho, para alguém, para fulano, para ciclano. No dia que você parar de falar com aquela pessoa, seu nome vai estar no jornal do bairro. Todo mundo vai saber o seu problema. Amém, pessoal? Então aprenda a falar com Deus, aprenda a confiar em Deus. Tem coisas que você tem que ficar em silêncio, porque às vezes você vai contar para fulano, para ciclano, vai te atrapalhar. Às vezes é a pessoa que não está na mesma fé, que não está conversando a mesma língua, às vezes está até na casa de Deus, mas que não conversa o quê? A mesma língua, às vezes vai se atrapalhar. Porque quando Jesus ele foi curar a filha de Jairo, ele não deixou todos os discípulos subir por causa disso, que tinha discípulo ali que ia atrapalhar ali a operação de Jesus, que ia estar ali naquela atrapalhação, e Jesus só chamou ali alguns deles ali. Amém, pessoal? E tem coisas que você tem que ficar em silêncio. Amém, pessoal? Porque Deus ele trabalha no silêncio. Às vezes você está orando, você não está vendo a resposta. Mas Deus está trabalhando ali no silêncio. Você está orando, a luta está grande, o problema está grande. Fique na fé. Pastor, eu comecei a orar, a situação se agravou, o problema ficou pior. Tenha certeza que Deus está operando. Nem eu que digo, não, é a palavra de Deus que diz isso. Vamos lá para Filipenses. Eu não ia trazer esse versículo não, mas eu vou trazer para que você tome posse da tua vitória. Filipenses capítulo 1, versículo 28.